Olá, bem-vindos a mais um pod Crer na Bíblia. Hoje a gente vai fazer uma análise bem aprofundada de um tema fascinante, o Santuário do Antigo Testamento. Isso aí. Vamos usar passagens de Hebreus, Apocalipse, Salmos, para tentar entender como essa estrutura antiga, né, se conecta com Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Uhum, E por que isso ainda importa tanto para nós hoje. exato. E é bom começar lembrando, né, que o santuário aqui na Terra não foi tipo uma ideia humana qualquer. Certo. Moisés recebeu instruções bem claras, lá em Êxodo capítulo 25, versículo 40. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Ah, o modelo celestial. Isso. E Hebreus capítulo 8, versículo 5, reforça que era uma figura e sombra das coisas celestes. Figura e sombra. É. Isso já mostra a natureza dele, né? Era um tipo, um símbolo apontando para algo muito maior, uma realidade futura. Entendi. Então essa realidade maior é Cristo, né? Como que a carta aos Hebreus explica isso? Como o ministério dele, digamos, supera o que acontecia lá no santuário terrestre? Olha, Hebreus capítulo 9, ali pelos versículos 11 a 15, é chave para entender isso. O texto faz um contraste muito forte. Contraste, Sim, Cristo não entra num santuário feito por homens, né? Ele entra no próprio céu e não oferece sangue de bodes, de bezerros. que era o que acontecia antes, né? Exato. E cujo efeito era, assim, mais ritual, temporário. Cristo oferece o seu próprio sangue, O próprio sangue. uma vez por todas. E isso é decisivo. Garante uma eterna redenção, algo que aqueles sacrifícios antigos não conseguiam, sabe? Nossa, eterna redenção, isso é muito forte. E tem mais, o impacto é mais fundo. Os sacrifícios antigos limpavam, digamos, por fora. O de Cristo, o texto diz que purifica a nossa consciência de obras mortas. Ah, é no interior, então. Exatamente. Transforma por dentro. Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança. Faz todo sentido, é uma diferença enorme, realmente. E essa simbologia do santuário, ela não para em Hebreus, né? Você mencionou o Apocalipse. Sim, em Apocalipse ela é, assim, fundamental. Ajuda muito a decifrar as visões de João, Como assim? Dá para dar exemplos? claro. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, versículos 12 e 13, João vê Cristo andando no meio de candelabros. Os candelabros do lugar santo. Isso, representando a presença dele nas igrejas. Aí, no capítulo 4, versículos 2 a 5, a descrição da sala do trono celestial tem elementos que lembram muito o lugar santíssimo. Uhum. O altar de incenso aparece lá em Apocalipse capítulo 8, versículo 3, ligado às orações do povo de Deus. As orações subindo. Pois é, e até a Arca da Aliança. Ela surge no templo celestial em Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Mostra a fidelidade de Deus à aliança, né? Caramba! Então, sem entender o santuário do Antigo Testamento, essas imagens perdem um pouco da força, do significado. Mostra uma conexão teológica incrível, sabe? Entendi. Fica tudo mais rico, né? Agora, saindo um pouco da teologia e do simbolismo, como era isso na vida das pessoas? Os salmos, você mencionou, eles trazem essa visão mais pessoal. Perfeitamente. Os salmos são ótimos para isso. Eles mostram a experiência vivida, sabe? As emoções, a espiritualidade conectada ao templo. Tipo o quê? Pega o Salmo 122, por exemplo. É um cântico de romagem, de peregrinação. Ah, sim. Ele expressa aquela alegria, aquele desejo de ir para Jerusalém, para a casa do Senhor. Mesmo que a gente não vá mais ao templo físico lá em Jerusalém hoje. Certo, não existe mais daquela forma. Isso. Mas os temas daquele salmo continuam super atuais, se a gente olha pela lente do que Cristo fez. Que temas seriam esses? Paz, segurança, louvor, justiça. Como que a gente aplica isso hoje pensando no ministério de Cristo? Ótima pergunta. Vamos lá. A busca pela paz, o Shalom de Jerusalém, que está lá nos versículos 6 a 8 do Salmo 122. Sim, orai pela paz de Jerusalém. Isso. Reflete a paz com Deus que a gente alcança por meio de Cristo, como Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 1. Uhum, paz com Deus. A segurança da cidade, bem edificada, no versículo 3, aponta para nossa segurança espiritual em Cristo. Nele estamos firmes, né? Verdade. A alegria de louvar junto, lá no versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso continua hoje na nossa adoração em espírito e em verdade,
que Jesus ensinou em João capítulo 4, versículo 24. Adoração genuína, né? Exato. E os tronos de justiça do versículo 5. Eles prefiguram o papel de Cristo como juiz, mas também como nosso intercessor. Nossa, que conexão. Pois é, a experiência de fé, mesmo a que era expressa naquelas formas antigas, encontra seu cumprimento total e sua aplicação contínua em Cristo. Resumindo, então, entender o santuário é quase como ter uma chave, né, para ler a Bíblia vendo Cristo no centro de tudo e perceber que o ministério dele lá no céu hoje impacta a nossa vida aqui. Exatamente. E isso, sabe, nos leva a uma reflexão importante. Qual seria? Se a gente realmente acredita que Cristo está agora, neste momento, ativo como nosso sumo sacerdote no santuário celestial, intercedendo, mediando por nós, como que essa consciência, assim viva disso, pode transformar a nossa maneira de orar? Uhum. Ou de encarar as nossas lutas, a nossa esperança no dia a dia? Muda algo? Com certeza. É uma ótima reflexão para a gente levar. E olha, para quem quer aprofundar esse contato diário com a palavra, vale lembrar do projeto Reavivados por Sua Palavra. Muito bom. É um incentivo para ler um capítulo da Bíblia a cada dia. Uma ótima forma de manter essa conexão. Sem dúvida. Bom, pessoal, se essa nossa conversa trouxe alguma luz nova para o seu entendimento, considere curtir o vídeo, compartilhar com alguém que possa se interessar. Isso ajuda muito. E claro, inscreva-se aqui no canal Pode Crer na Bíblia para não perder as próximas análises. A ideia é fazer essa mensagem ir mais longe. Isso mesmo. Continuem buscando entender as profundezas da Palavra de Deus. A gente se vê na próxima. Até lá.